Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, programa 8x8 Xadrez, Rádio Veloce, toda quinta-feira de 19 às 21 horas, pessoal. Programa 8x8 Xadrez é o nosso encontro semanal, onde a gente tem aquele bate-papo com várias personalidades, figuras, né, informações sobre xadrez. E vamos começar já cumprimentando o Alan. Boa noite, Alan. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. E hoje, pessoal, é um dia especial demais para a gente, porque a gente vem falando dessa figura aqui várias vezes, durante vários programas. É uma das pessoas que a gente mais queria trazer aqui para conversar com a gente, né? Para conversar com os ouvintes, para a gente saber um pouquinho da história dele. Então, vamos começar informando aqui um pouquinho das características, das informações do nosso convidado. Nosso convidado reside na cidade de Juiz de Fora, tem 23 anos de idade, rate feed atual de 223 e tem algumas informações bem legais. Foi 10º lugar no 10º Campeonato Mundial de Xadrez Escolar, no Campeonato Mundial Escolar em 2014, vice-campeão do Zonal Mineiro 2018, técnico das equipes de Medicina e Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora, desde 2018 e atualmente, 3º lugar no Aberto do Brasil, no 10º Memorial Bob Fischer em 2019, conquistou o título de mestre nacional no 14º Campeonato Continental das Américas em 2019, é o atual campeão mineiro rápido, professor no sistema X de xadrez escolar, ênfase em competições de alto rendimento desde 2019, é o atual diretor técnico da Federação Mineira de Xadrez e membro da diretoria da Liga Regional de Xadrez Mata Vertentes. É claro que a gente está falando do mestre nacional Pedro Ferreira Lage. Prazer demais, Pedro. Boa noite, mestre. Boa noite, Diego e Alan. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando para a gente trocando essa ideia sobre o nosso esporte. Claro, a satisfação é imensa. O Pedro tem um prazer, né, meu amigo pessoal, né, a gente já de vários torneios. Eu costumo dizer, então, a minha foto favorita é junto com o Pedro, quando eu conquistei o Campeonato Mineiro junto com ele, cada um na sua respectiva categoria. Massa demais. Bom, para começar o nosso bate-bola, ô Pedro, conta para os nossos, para nós, né, para os nossos ouvintes também, como que você aprendeu a jogar xadrez, né? Foi em Juiz de Fora mesmo e tal, com quantos anos? Como é que começou a sua carreira no xadrez? Diegão, é um detalhe curioso, eu não morava em Juiz de Fora na época, eu tinha de 7 para 8 anos e foi na família mesmo, meu pai jogava, então ele já sabia assim, a noção do movimento das peças, aquela parte básica, e eu residia em Ubá, aqui na Zona da Mata também de Minas, e o colégio que eu estudava na época começou a ter aulas de xadrez assim, obrigatórias na grade curricular, né? A gente nota realmente essa importância assim, do xadrez, do contato com as crianças, né? Da parte escolar, e aquilo me chamou atenção e pela família ali também já ter uma ideia de como, assim, as regras básicas, aí foi desenvolvendo, foi pegando gosto, né? Ué, Pedro, então... mas é tão complicado às vezes a gente explicar para as pessoas, né, que se você coloca o xadrez como matéria, igual, né, no caso você tinha lá na sua escola, isso traz benefício, né? Nossa, é tão difícil, parece que a gente está falando algo assim sobrenatural, né? Em geral, o xadrez é inserido aí nas escolas pelos professores de matemática ou educação física, né? E deixa eu te perguntar, como que foi então nessa questão da escola o incentivo deles? Como que foi assim o seu despertar para o xadrez? Não, verdade, mesmo. Você está completando essa questão, esse incentivo, né? Que seja com professores de matemática, de educação física, ali faz toda a diferença, né? Assim, a oportunidade de apresentar, né, para uma criança, assim, dela pegar os benefícios, né? Que é o mais importante, assim, para a idade. Mesmo que, assim, não vamos formar ali campeões mundiais, mas vamos formar crianças com capacidade melhor aí pedagógica, na escola, colher ali os benefícios, que vale bastante a pena, né? E é um caso curioso mesmo, porque eu era um dos poucos ali da turma que tinha uma noção muito básica, né? Realmente era num nível assim, muito iniciante, mas o professor, poucas semanas depois do início da aula, decidiu assim, fazer uma simultânea com os alunos. E aí teve um tema de mate do corredor, né? O pessoal que está acompanhando nossos ouvintes aí, mas o mate do corredor da última fila lá, e aí eu não perdi a oportunidade, né? E a gente, assim, acaba se sentindo Kasparov, falou, esse negócio é maravilhoso.
E aí você vai pegando o gosto, vai criando ali uma rotina, né? E meu pai percebeu isso na época também, assim, pelos benefícios e foi incentivando, assim, começou, ele também sabia o básico, mas a gente começou junto ali, estudando livros, a gente começou a correr atrás de informação da parte técnica um pouco mais aprofundada, assim, aí a paixão, a gente vai vendo a beleza do jogo, a paixão vai aumentando, né? É massa demais. Quando a gente fala, por exemplo, nós tivemos recentemente aqui o Lucas, no último programa, e a gente percebe o quão importante é, né, o desenvolvimento do xadrez escolar. Né? O Lucas, com a idade tão nova, né, falar numa propriedade. E eu lembro que no programa de semana passada, eu estava falando justamente do Pedro, né, de ser acaba sendo essa referência para esses jovens, e isso é muito importante. E o legal é que, assim, não tem como, né, falar do Pedro sem falar de Juiz de Fora, mas que terra boa essa de Juiz de Fora, hein? Nossa senhora, vai produzir campeão do jeito muito bom, assim, é sensacional. E aí, claro, a gente vai fazer o convite também, a gente já falou várias vezes aqui, de dois, né, colegas do Pedro, assim, que são também mestres, né, referências já com tão pouca idade, né, o Matheus e a Isabela, mas o interessante, o sucesso do xadrez de Juiz de Fora, Pedro, não é o acaso, né, eu tive o prazer de ver isso pessoalmente, quando eu fiz o curso de arbitragem, né, aí em Juiz de Fora. Conta pra gente um pouquinho dessa questão do sistema, né, da sistema X, né, da Liga X, qual a importância que isso tem? Por exemplo, né, eu sei que tem você, o Eli, o Leandro, né, a turma deve ter, né, mais gente, claro. Como que se deu? Surgiu a ideia, né? Você como professor também, né, como instrutor? Não, justamente, Diegão, é interessante esse detalhe, assim, começou com o professor Haroldo, né, que hoje ainda trabalha com várias escolas aqui de Juiz de Fora também, que foi o fundador ali inicial da Liga X e mantém até hoje, que é um torneio, assim, que vai reunindo os jovens, um torneio que desponta, assim, na região, em termos no âmbito escolar ali, ainda mantém a tradição, né, de estar ocorrendo todo ano, assim, isso foi muito importante por reunir, né? A gente tinha a oportunidade de colocar aquilo em prática, a gente encontrava jogadores de cidades aqui vizinhas, então você tinha essa oportunidade de jogar. Isso cria uma competição, assim, saudável, né? O xadrez é o lado esportivo também, né? Assim, quanto mais iniciante, a gente se apaixona por esses detalhes assim, a competição, um lado prático ali de um ambiente de torneios, né, faz uma criança pegar o gosto e aquilo é um motivador, né, para a gente continuar assim, buscando evoluir, né. E aí surgiu também o sistema X acoplado ali junto com a Liga X, que é um sistema de ensino, hoje conduzido aí também pelo Leandro e pelo Carlos Eli, né, que é um sistema focado assim na parte do xadrez pedagógico, e os dois são referências, assim, eles têm curso de instrutores, de formação de professores, focado ali tanto no xadrez iniciante, eles trabalham em várias escolas do Brasil, agora também nesse período aí de pandemia, eles formataram todo o sistema também para online, né? Então a gente conseguiu aí dar uma expandida muito grande e surgiu justamente essa necessidade de atacar um pouco mais o pessoal de alto rendimento, né? E aí entra um pouco mais a Isabela, né? Isabela Conte, igual você comentou, e eu também, que a gente foca mais no pessoal voltado assim para competições mais em termos o que a gente define assim de semiprofissionais, né? Nós não vivemos de xadrez, mas a gente participa de meios onde profissionais estão lá fazendo o dia a dia deles e a gente está ali aprendendo, né? Tendo a oportunidade de conviver com eles. Né? E cada vez mais a gente tem opções, né, para estudo, né, para você se preparar para ensinar o xadrez. A própria Federação Mineira, né, o Ricardo, seu Ricardo teve aqui recentemente e disse, né, sobre esses planos. Então, assim, é muito legal ver como que a evolução do xadrez tá indo como um todo. Mas aqui, eu queria te perguntar, Pedro, no que você percebe, assim, né, enfim, como que você vê que o xadrez faz a diferença, então, na vida de uma criança? Qual é essa diferença? O que o xadrez pode realmente ajudar aí nessa fase de aprendizado? Com certeza, mestre, sem dúvida, assim,
eu sou apenas um retrato do que o xadrez pode acontecer com uma criança, assim, da quantidade de benefício, assim, é absurda a diferença, é completamente fantástico, assim, a capacidade de raciocínio, obviamente a gente não está falando de nada sobrenatural, mas, assim, são pequenas facilidades, tomadas de decisão com mais velocidade, com mais, assim, de forma mais rotineira, né, você está habituado a ter que tomar aquele tipo de decisão, de ter que escolher entre uma coisa e outra. Então, assim, isso para uma criança é muito importante, essa formação que forma, o pessoal comenta, né, os estudiosos, assim, que o caráter de uma criança é formada até 5, 6 anos, né, e depois disso ela vai executando, assim, tudo que ela aprendeu naquela pouca idade, né, e ela começa a ver nos exemplos, né, e o xadrez, ele, além do meio e do público que rodeia ele também ser ímpar, né? Mas assim, a oportunidade que uma criança tem de colocar em prática o que ela vê no xadrez, o que ela aprende errando, e o xadrez é muito importante, assim, um dos destaques dos inúmeros, né? Assim, para mim foi muito importante, que é a questão de lidar com derrota. Então, assim, é muito válido uma criança aprender a perder, aprender a ver que o coleguinha foi melhor, de que o amigo foi melhor, que tem sempre jogadores mais fortes, que entendem mais, que sabem mais, e isso assim, é motivante, porque você tem um público, assim, um meio que é de conhecimento infinito, você está sempre aprendendo, está sempre melhorando, então, assim, isso para uma criança se formar e ter esses benefícios, assim, no lado pedagógico, em disciplinas, não só em matemática, o pessoal associa muito a matemática também, justamente pelo lado, assim, exato, né, que tem no xadrez, mas em tudo que é tipo de disciplina, tanto de educação física, literatura, sabe? Passa por todos os meandros aí, porque quando você tem um benefício desse para uma pouca idade, a criança se destaca naturalmente. Não precisa ser nada sobrenatural, nada fora da curva, apenas, assim, colhendo os benefícios de um esporte, de uma ciência, assim, que tem inúmeros, né? E aí tem uma coisa que a gente não consegue entender de jeito nenhum, né? A gente vem aqui há semanas e semanas mostrando os benefícios do xadrez, né? Mostrando como que ele é interessante, como que ele faz a diferença na vida das pessoas, das crianças, dos jovens, etc. Mas e o investimento? A gente sabe que o investimento no xadrez é um esporte de baixo custo, né? Com um tabuleiro e vamos dizer aí 4 ou 5 jogos, né, de peças, você consegue dar aula aí para 20 ou mais pessoas, com qualidade. E aí a gente fica naquela, né? Poxa vida, tanto tão baixo custo, tantos benefícios e um custo tão baixo. De qualquer maneira, Juiz de Fora tá de parabéns aí, né, por estar formando tantos campeões. Diego. É sensacional. A gente sempre fala que, claro que se dá certo, imagina, por exemplo, né? Juiz de Fora é uma das maiores cidades de Minas Gerais, né, em questão de território, né? Aqui na cidade de Santa Luzia também não é tão grande quanto o Juiz de Fora, mas também, né, é uma cidade que tem acima de 200 mil habitantes. Diego, desculpa interromper, mas Juiz de Fora é Minas Gerais? Então, a gente vai fazer uma brincadeira. A gente brinca aqui que como é que é? O Pedro tem um termo que ele fala. Como é que é, Pedro? Carioca do Brejo. Carioca do Brejo. É muito bom. E aí a gente, se dá certo numa cidade, né, do tamanho de Juiz de Fora e tal, quando a gente olha para gestores públicos, pessoal da iniciativa privada e principalmente a questão de que foi uma coisa determinante na minha vida, positiva e negativamente, que são os gestores escolares, né? Aquele professor aquele gestor escolar, diretor, que tem uma ferramenta pedagógica. Claro, a gente está falando de xadrez, mas esporte em geral, cultura em geral, música, o tanto que isso traz de benefício, né, se instaurado. Então, eu fico imaginando, por exemplo, uma cidade, por exemplo, nós estamos conversando, né, com Alan. Quantos mil habitantes tem Confins, Alan? Isso, Confins, de acordo com a informação aí de 2020, tem 6.800 habitantes. Já chegou a ser o maior PIB de Minas, o maior PIB de Minas e o quarto
maior do Brasil, isso ali por volta de 2016. Mas, bom, depois que eu mudei para cá, caiu um pouco. Não, então, aí você imagina, por exemplo, uma cidade que tem 6 mil pessoas e tal. Imagina, você faz um projeto, por exemplo, de xadrez de 5 anos na cidade e tal. Cara, você coloca. A gente falou dos benefícios escolares, que são os principais. Aí tem, né, como a gente sempre cita, os benefícios sociais, né, e tal. E eu fico imaginando isso de forma esportiva, né, e tal. Colocar até o Mechan, né? Coloca o Pedrão para dar aula pro pessoal de Confins, ganha Campeonato Brasileiro todo ano. Então, assim, né, não tem nem como. Mas aí vamos. E é interessante, pessoal, voltando ao rumo da conversa, como que as coisas são sequenciais. Em todos os entrevistados aqui, depoimentos, né? Meu, do Alan, né, de todo mundo, a gente percebe, por exemplo, quando a gente conversa agora com o Pedro, que começa na escola. Né? Então, aí tem um sistema, né? Uma forma de ensino que você começa a expandir. E só que um desafio muito grande, acho que de qualquer pessoa, principalmente como xadrez no Brasil, a questão, né? Dá para viver de xadrez no Brasil? Né? Então, essa é um tabu muito grande que a gente vê. E aí, por exemplo, se não me engano, você cursa engenharia ambiental, né, Pedro? Ambiental, Diegão, perfeito. Isso. E aí, conta pra gente como é que é. Dá para conciliar faculdade e xadrez? Como é que é isso? Não, com certeza. Só um parêntese aqui, reforçando o que o Alan e o Diego comentaram também, o pessoal que está ouvindo a gente, muita gente, às vezes, por questão simplesmente ainda não ter sido apresentado esse mundo do xadrez, igual o Alan reforçou, assim, é um esporte muito barato. Né? O xadrez é uma escola que tem uma estrutura, uma sala de aula, não precisamos de quadra, óbvio que cada esporte com a sua peculiaridade, mas a gente precisa de um tabuleiro, de peças, materiais simples, que a gente, vários projetos no Brasil utilizam reciclagem para fazer essas peças, esses tabuleiros. Então, assim, é um esporte muito barato, com muitos benefícios a curto, médio e longo prazo. Né? Então, os projetos podem, uma escola pode começar com extra classe, pode ir experimentando, e é questão do passo a passo ali que vai, com o tempo, sem dúvida, ter benefícios inúmeros, não só internos para os alunos da escola, como que vai destacar ali com as outras instituições de ensino também, que vão chamar atenção, né? Mas até reforçando, dá sim, com certeza, tem que dar, né? Assim, a paixão é uma coisa que a gente tem que fazer conciliar o que aparecer, seja estudo, escola, faculdade, trabalho. Óbvio que a gente passa por fases, né? Por momentos, tem momentos que a gente está, assim, mais atarefado ali com não tanta energia também pro xadrez, mas a gente tem que manter uma rotina, assim. Então, o importante é uma rotina. E como é uma coisa que a gente, assim, tá no sangue, né? Então, a gente consegue se encaixar no dia a dia sem inúmeros problemas, né? Então, a gente tenta conciliar, assim, com até mesmo questão de eventos, né? De torneios, de participação. Então, a gente vai aproveitando a oportunidade para assim, manter o ritmo, né? Só emendar a pergunta aqui, há um tempo atrás, até vou falar uma palavrinha aqui que a gente vai falar, uma sigla que a gente vai falar bastante dela, né, que é a LRX. Um tempo atrás eu vi uma entrevista no canal da Mata Vertentes, eu vou só me perdoar o nome do professor, mas eu lembro que é um professor de física que dá aula aí também eu acho que ele fez até o curso de arbitragem junto com a gente lá, e o Igor, né, o mestre nacional Igor Mourão, que, se não me engano, faz biologia, né? E aí eles falando sobre a correlação, educação ambiental, a engenharia ambiental e tal, você consegue ver alguma coisa que encaixa com xadrez, alguma ideia assim que passa, que você pode compartilhar com a gente? Com certeza, Diegão. Na verdade, esse era até o Bruno, né? Que ele é doutorando aqui em física na universidade, então ele tá também sempre presente nas atividades aqui da cidade, né? Mas, sem dúvida, um exemplo muito claro, assim, educação ambiental, né? É uma coisa que a gente foca muito, assim, no curso como um todo e usa muito o público, assim, da universidade, né? O acesso que a universidade tem para com as crianças de escolas municipais, escolas estaduais. Então, essa conscientização que tem que ter, não só nas questões, assim, no dia a dia, né? Da parte de lixo, pequenos hábitos ali, a gente nota como o xadrez pode estar associado, né? Assim, uma escola com desenvolvimento, com xadrez, com aptidão, os alunos têm uma capacidade, assim, que, a gente brinca, né? Que criança é igual uma esponja, né? Eles sugam com muita facilidade, né? Então, assim, e o xadrez associado a isso é um dos responsáveis, né? Então, a gente nota, por exemplo, eu já tive a oportunidade de fazer
trabalhos de educação ambiental com públicos que a gente já sabia, assim, por conhecer, que tem xadrez como rotina e públicos que não tem. A gente nota a diferença, assim, em pequenos detalhes, né? Mas como o xadrez é um dos responsáveis, né? E uma curiosidade aqui, Pedro, na questão da faculdade, né, da universidade que você faz, como que é o pessoal lá? O pessoal é um curso de exatas, né? O pessoal Perfeito, gosta do Mendes. xadrez, joga, como que é? Não, com certeza, tem uma equipe, por ser da área de exatas também, então, assim, tem um destaque muito grande, mas nos outros cursos da universidade, com certeza, assim, é um público e muita gente que foi, igual a gente tinha comentado aqui antes, né, ensinado na escola, que já carregava assim, já tinha ideias das regras e carregava aquela paixão ali já, e a universidade, às vezes, foi o ponto dele encontrar pessoas conhecidas para retomar a jogar, às vezes estava um tempo parado, então muita gente, era muito comum assim, esse cenário na universidade, pessoa que já sabe jogar, às vezes está um pouco parada e volta assim à atividade. Um dos pontos também que eu sempre comento que o xadrez é muito interessante está justamente na questão de você saber lidar com a pressão, né? Seja a pressão do tempo, seja a pressão de uma situação difícil, o xadrez, no meu modo de ver, ajuda muito a você ter ali um pensamento mais certeiro, né? Com relação ao que vai fazer. Ou que não seja certeiro, mas que haja uma linha de pensamento, que haja ali uma jogada para poder resolver aquele problema. É como se a gente estivesse transportando o problema, né, do xadrez, um problema da vida para ali o tabuleiro de xadrez. Pô, eu tenho que resolver uma situação e como que eu vou fazer? O tempo está curto, a decisão é agora. E aí você transporta aquilo como se fosse ali uma jogada, né? Um problema, porque a cada jogada no xadrez é como se a gente tivesse, né? Você bem sabe, resolvendo um problema. Vejo também que o xadrez ajuda a gente em outros campos, né, da vida, como por exemplo nas tomadas de decisões num problema. A gente teve, né, um problema que hoje eu tive um problema com o meu carro e quase que não dá tempo da gente chegar aqui para fazer o programa. Então, quer dizer, ali tinha um problema, tinha um prazo. Se a gente ficasse parado esperando o tempo passar, não seria possível, né? A gente está aqui agora, quer dizer, a tomada de decisão no momento difícil. Além do mais, eu vejo também que o xadrez ajuda em outros esportes. Eu me lembro de um colega, né, que eu tinha até colega do Itamar também, o Charles, que a gente jogava muito sinuca. E aí, de repente, quando eu comecei, né, a evoluir um pouquinho no xadrez, eu melhorei lá também, né, porque você tomava mais cuidado, pensava melhor na jogada e por aí vai. Eu vejo então, eu até já comentei aqui com você sobre um torneio que a gente fez lá na Escola Municipal Isabel Gomes, onde era a final, a escola inteira ali no pátio, acompanhando, e eu ainda coloquei uma música bem alta. Uma professora chegou para mim e disse: Poxa, que isso? Que pressão é essa, né? E eu comentei: Olha, eles não vão esquecer disso aqui, né? Porque é um momento que eles têm que tomar as decisões ali adequadas no caso ali do jogo, mas se um dia eles tiverem que tomar essas decisões também aí na vida, eles vão ter. Como assim, você como, né, um jogador bem desenvolvido, como é que você vê essa questão toda? Com certeza, sem dúvida, assim, é uma coisa muito curiosa. O Kasparov, né, Garry Kasparov, um dos maiores jogadores da história, tem um livro mesmo que comenta algumas frases, né, e cita que a vida é um jogo de xadrez, né, e assim, sem sombra de dúvida, tem alguns estudos que falam que a gente toma, assim, pelo menos 100 decisões em um dia, né, seja no momento que você acorda, a roupa que você vai vestir, a camisa que você vai usar, então, assim, são pequenas decisões que num tabuleiro a gente sente esse reflexo e essa necessidade, né? Então, assim, o jogador de xadrez não precisa ser atleta profissional de forma alguma, mas a pessoa que lida, ela é habituada a tomar esse tipo de decisão, então ela encara isso com muito mais facilidade, assim, muito mais natural. Um jogador de xadrez, para quem ainda às vezes está ouvindo a gente, ainda não teve a oportunidade de conhecer, existe um reloginho de xadrez, que é o relógio que controla os tempos das partidas, muito utilizado em torneios, né, escolar e torneio profissional também, e ele comanda o tempo ali que você tem disponível para fazer as suas jogadas. Então, você tem que administrar o tempo da melhor forma. Então, você que coordena, você que é responsável. E xadrez, pelo lado considerado um esporte individual, ele tem, obviamente, os benefícios disso e alguns prós e contras, né? Mas o fato, eu acho que mais se destaca justamente por ser individual, não existe outro responsável pela vitória ou pela derrota além de você.
Então, assim, quando você perde, é um pouco, no início, principalmente para criança, isso é muito comum, assim, a criança se sente um pouco frustrada, isso é normal, mas com o tempo ela vai habituando e ela entende que ela falou, eu vou errar, mas quem eu tô jogando também vai errar, então eu tenho que, a partir do erro, tomar a melhor decisão. Então, a partir da situação que eu tenho, igual você mesmo comentou, mesmo da questão do carro, então, assim, aconteceu, a gente não pensa, a gente não fica remoendo por que aconteceu, por que foi hoje, numa quinta-feira, quem está ouvindo a gente, mas é normal, aconteceu, a partir dali eu vou tomar a melhor decisão dentro do que eu tenho de tempo, do que eu tenho de horário, do que eu tenho de recurso. Então, assim, e o xadrez torna isso instintivo, né? Assim, é muito, muito natural, e caso, por exemplo, da sinuca, a gente nota no dia a dia como que o raciocínio lógico, assim, esses benefícios estão na tomada de decisão. A tomada de decisões para mim, é a característica principal que mais afeta o cotidiano nosso, né? Então, a importância junto, claro, com a questão do raciocínio lógico e tal, todos os benefícios, mas uma coisa, assim, excepcional. Esse livro que você estava falando do Kasparov é o Teste do Tempo, né? Isso, perfeito, Diego. Fica até a dica para o pessoal aí, para o ouvinte e tal. Excelente livro do Kasparov, muito bom mesmo, pessoal. Pode pesquisar, se tiver a oportunidade de comprar. Geralmente tem download de PDF, né, na internet e tal. Então, mas é uma dica, assim, excepcional e tal. Partindo um pouco agora para a questão do xadrez, né, de alto rendimento e tal. Qual foi o seu primeiro torneio profissional, Pedro? Assim, o primeiro contato que você teve? Excelente, Diegão. Foi com um senhor aqui de Juiz de Fora também, mestre nacional, Luiz Gonzaga. Ele é gente da primeira linha aqui que joga também com toda a turma aqui da cidade, da região, né? Ele foi nos jogos de ABB, então, pela família ali, era um pai funcionário do Banco do Brasil na época, então eu tinha, assim, contato com o clube, né? A ABB até hoje também, é sempre uma apoiadora nossa dos torneios daqui de Juiz de Fora e da região também. E assim, teve uma oportunidade num torneio desse, foi o primeiro assim, adversário que eu tive, foi um torneio que tínhamos nós dois, então eu tomei assim, uma cacetada ímpar, mas foi assim, um momento maravilhoso. Então eu falei, que coisa apaixonante, né? Coisa interessante, e ele mesmo foi um que incentivou, falou, continua que você tá num caminho bom, tá seguindo firme, e são amizades que ficam, né? Isso em 2006 foi o primeiro, são amizades que ficam, que perduram, que a gente já teve a oportunidade aí de participar de alguns eventos, alguns torneios que valem a pena, né? Legal demais. Mandar até um abraço, né? O Luiz Gonzaga, assim, um senhor educadíssimo. Tive a oportunidade de jogar com ele no Mineiro aqui em BH, né? O senhor, assim, joga muito bem e tal, muito, muito educado. Muito bom. É o que eu tô falando, né? Juiz de Fora se espirrar, cai uns 10 mestres de xadrez, né? Bom demais. Nossa, vocês têm que contar pra gente a fórmula do sucesso aqui, como é que faz para ter tanto gente. E além de jogadores excepcionais e tal, todo mundo gente fina, né? O pessoal é gente boa, massa demais e tal. Tá, aí partindo desse primeiro e tal, eu sei que tem, né? Você teve várias conquistas e tal, assim, né? Na sua vida e tal. Assim, a gente falou no começo, na abertura, de alguns torneios específicos, né, de conquistas e tal, como o Campeonato Mundial Escolar. Eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente também. E um resultado que eu pude acompanhar, assim, acompanhava no Chess Results, informações nos grupos de WhatsApp e tal, fantástico, que foi o memorial, né, do Bob Fischer de 2019, que foi em Natal, né? João Pessoa. João Pessoa, isso, Paraíba e tal. Comenta um pouquinho para a gente dos dois aí. Não, com certeza, Diegão. Assim, foram dois momentos sensacionais. Então, foi o Mundial. Primeiro foi em 2014, eu era aluno do ensino médio, foi na categoria sub-17, que era a última categoria ali do evento. Então, assim, já era um torneio muito forte, já tinha, inclusive, mestres internacionais. Eu joguei até na primeira rodada com que hoje é grande mestre, né? Tô morando nos Estados Unidos, o Joshua. Ele é colombiano, assim, um jogador quase 2.600 já, fora de série. E, assim, já se destacava na época, foi até o campeão do torneio. Mas, assim, foi a oportunidade de ter um Mundial, foi a primeira vez um Mundial Escolar, foi fora da Europa, e foi no Brasil e foi em Juiz de Fora. Então, assim, foi um trabalho muito grande ali coordenado pelo Leandro, com apoio ali do Haroldo, do Carlos Eli também, toda a equipe, porque, sem dúvida, o presidente da FIDE veio, né, lá da Europa aqui para Juiz de Fora também, ver a estrutura. Então, sem dúvida, foi um marco, assim, do xadrez, e coroou, né, esse trabalho que era tão bem feito e continua também, né, até o momento. Então, assim, sem dúvida, foi um torneio espetacular, e foi um torneio que eu consegui acertar ali boas
partidas, boas preparações. Eu estava fazendo na época vestibular, inclusive eu não joguei uma rodada porque eu tinha prova no horário, mas assim, a paixão é tão grande que a gente faz a prova, volta para jogar a rodada da tarde e a gente vai conciliando ali. E eu terminei em 10º colocado no Mundial, então assim, foi um marco, foi o melhor brasileiro ali do torneio, então da categoria, então sem dúvida foi assim, uma representação pela oportunidade de jogar com jogadores de fora, um ritmo de um controle de tempo muito mais cadenciado, né? Então assim, as partidas são mais longas, é mais desgastante, mas assim, é uma oportunidade ímpar, né? Então, aproveitando assim, o momento que tinha também de poder jogar esse tipo de torneio, né? E quanto ao Memorial Bob Fischer, foi em 2019, foi em João Pessoa, era um desejo, assim, eu não conhecia ainda nada do Nordeste, então eu queria ter oportunidade de viver, né, ter essa experiência, e são torneios desse formato de Aberto Brasil, para quem tá ouvindo a gente, são torneios curtos, né, sexta, sábado, domingo, então a gente teve a oportunidade, foi alguns jogadores aqui de fora também, a gente conseguiu uma pequena delegação, né, nós fomos lá participar do torneio, e obviamente, assim, a gente vai sem pretensão de maiores, mas com o objetivo de fazer boas partidas, jogar bem e ter bons resultados, né? Mas vai encaixando, né? É uma questão curiosa, assim, xadrez vira uma bola de neve positiva, né? Assim, o ambiente é bom, o lugar é maravilhoso, e assim, a estrutura, a organização, o povo também ímpar lá, e a gente vai empolgando, vai passando uma rodada, 2, 3, sabe, assim, a bola vai entrando, o gol vai acontecendo, e na hora que percebemos, fui dividir o primeiro colocado, né, com a primeira colocação ali com o grande mestre Darcy Lima e com Eduardo Limpe, mestre internacional. Então, assim, foi um torneio espetacular, os três fizeram 5,5 em 6, um torneio desse porte, assim, foi o que rendeu a classificação para semifinal do Brasileiro, assim, também no ano que aconteceu no Rio de Janeiro, no final do ano. Então, assim, é uma oportunidade fora de série. Então, eu ainda não tinha, igual comentei, visitado ali o Nordeste, foi o primeiro lugar, mas a gente cria um laço afetivo, assim, pelo resultado também, pelo esporte, né? Muito, 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 muito legal, né? Agora veja bem, a gente vive aí um momento atípico, né? Poxa, nossa, ninguém esperava que isso fosse acontecer. Essa pandemia aí, né? E a gente consegue perceber claramente um crescimento do xadrez, né? Ele está em alta, muito em alta, né? Estatisticamente falando, as buscas pela palavra xadrez, por equipamentos, por acessórios, por jogos, tabuleiros e peças está muito grande. Claro, né? Além disso, a série da Netflix ajudou bastante, né? Ela, a mais assistida de todas lá. O Gambito da Rainha, né? Ou o Gambito da Dama, né? Chato, né? Bom, mas enfim. O que acontece? Como é que você vê essa questão aí do xadrez online e como, né, com a pandemia, e como que o sistema X se adaptou a esse processo todo? Não, perfeito, mas com certeza, assim, a situação que a gente foi colocada aí da pandemia realmente forçou a gente a se adaptar, né? Então, sem dúvida, a série foi mais um catalisador ali para impulsionar assim, o xadrez, mas o próprio momento de pandemia assim, reforçou muito a opção que a gente tinha, que é o xadrez online, né? E que continua crescendo muito. Então, assim, a possibilidade de xadrez é um dos poucos esportes que a gente consegue praticar online praticamente sem tantos prejuízos, né? Em comparado ao presencial. Então, assim, a gente consegue estudar, consegue praticar, consegue participar de competições. Então, assim, sem dúvida alguma, assim, a facilidade com que o sistema de jogos de xadrez pelas plataformas que existem totalmente gratuitas, então, assim, isso facilitou, né, agregou muita gente, os canais de YouTube têm crescido muito, então, de vídeos, o pessoal que faz as transmissões, os streamers, né, então, assim, isso tudo potencializa, né, então, alguns destaques aí que a gente tem, sem dúvida, é consequência do momento da pandemia, como um resultado e que veio para ficar, né, assim, esse xadrez online, né, e que tem ali os benefícios também para atingir um público que normalmente o nicho, assim, do xadrez não consegue pegar tanto, né. A gente, normalmente, o próprio Sistema X também, a gente trabalha muito com xadrez escolar, e é onde realmente é dali que a gente vai formando ali os benefícios, como a gente já tinha comentado, mas existem muitas pessoas que às vezes jogam, gostam por questões familiares ou querem aprender e não tem essa oportunidade, né? Então, assim, esse mundo de xadrez que cresceu muito online atinge esse público, né? Então é um público diferente que vai também estar integrando depois os
os torneios, as atividades, então isso sem dúvida. E o Sistema X, igual você comentou, Messi, a gente foi forçado, né, a se adaptar ao ensino remoto, né, online, então o material para as escolas, então está sendo todo trabalhado, tem a plataforma também, o portal do Sistema X, que tem cursos também de professores, de instrutores, né, ali também disponível para formação de professores e para os jogadores, tanto de nível iniciante até os mais, assim, de mais avançados, né, de mais alto rendimento, um curso recente que lançou agora de estratégia, terão outros também de tática, então temas ali básicos do xadrez, mas que é importante na evolução de todo jogador. É muito massa. Na verdade, é o que a gente sempre comenta, né? O problema da pandemia é que ela não veio com manual de instrução, né? A gente foi pego todo mundo de surpresa, potencializou a questão do xadrez online. Tem uma coisa de questão de caos que eu vou até compartilhar com o pessoal. Eu fico brincando aqui que no programa, Pedro, o Alan é o sério e eu sou o brincalhão, né? A gente quebra um pouco do ritmo. E já me fizeram um monte de pergunta. Pessoal, quem não sabe, o pessoal me pergunta todo dia: onde é que você é primo do Pedro? Eu falei, não, na verdade, o nome parece, mas nós somos separados por um S. Na verdade, o S mudou ali, não tem no nome e tal. Só que tem uma curiosidade muito, muito interessante do xadrez online, que a gente tem em comum, que geralmente a gente gosta de usar muito nick em homenagem aos jogadores do passado, né? Por exemplo, uma coisa que eu acho muito legal, que eu vi, eu, por exemplo, no chess.com eu uso o Horus Alekhine, né? Em homenagem ao quarto campeão mundial, né? O Pedro, o Tao Xian é por causa do Tao, ou não? Também, Pedrocian e tal, né? E aí no Lichess virou Nakadinha, né? Há dois futuros aí postulantes, né? O Nakamura e o Jing Liren. Muito legal, isso é muito massa e tal. E uma das coisas que a gente preza, mesmo, porque o xadrez online ele tem uma coisa curiosa que é assim, às vezes as pessoas não entendem que desde a revolução digital, né, com a questão da chegada dos computadores, essa semana comemorou, acho que não lembro se foi 25 anos, do match, né, do Kasparov com o Deep Blue, né, a questão da IBM e tal, IBM, né, então, aí, várias coisas, porque tem gente que pergunta, falei, cara, vocês conseguem jogar com gente do mundo inteiro, né, você entra no chess.com lá, você joga com um cara da Rússia, da Índia, do Sri Lanka, né, você joga gente do mundo inteiro, então, assim, é uma coisa muito interessante a forma que... Mas mesmo assim, mesmo tendo muita informação, uma coisa muito curiosa, coisa que eu acho muito interessante, é quando a gente tem uma questão de organização, né, e tal. Por exemplo, uma coisa que eu lembro, pré-pandemia, que dava muito certo, foi a Liga Chess, por exemplo, que era uma coisa muito legal que o pessoal fazia. E, curiosamente, eu não lembro se foi a única, não, deve ter tido outras. Mas lembro que foi a primeira vez que eu joguei contigo, né? Foi na Liga Chess, por exemplo. E aí foi até um final de torneio muito interessante, que na hora que eu analiso depois, eu tinha um ganho que eu falei, oh, meu Deus do céu, obrigado. E aí aconteceu tanto contigo quanto com o Matheus, né? Porque a gente jogava muito na Liga Chess. Essa parte do xadrez online, principalmente quando ela tem essa organização, e aí depois, né, se você quiser... comentar para a gente, né, das suas experiências, né, no xadrez online e tal, as competições. Inclusive, você ganhou um torneio, acho que o mineiro, o Blitzel rápido, né, tal, no ano passado, online pelo chess.com. Mas eu queria que você emendasse também, comentando para a gente. A gente falou de 2 torneios importantes da sua carreira. Mas principalmente do Continental das Américas, né? Que foi o torneio que te deu o título onde você conquistou o título de mestre nacional. Então, emendar as duas e comentar um pouquinho, né, do xadrez online, dos títulos, né, e tal, e do Continental das Américas, claro. Não, com certeza, Diegão. Realmente, o xadrez online, assim, é potencializado, né, pelo esporte, pelo crescimento que está tendo, e igual você tinha ponderado também, é muito interessante, né? Xadrez, o pessoal brinca que talvez um dos únicos esportes que você coloca 2 pessoas sentadas, uma de frente para a outra, você passa 4, 5, 6 horas, isso a nível mais profissional, sem falar uma palavra um com o outro, pensando sobre a mesma coisa, e depois os dois abrem a boca ao final da partida e conversam por mais 4, 5 horas sobre o que eles se passaram naquele momento. Então, assim, isso é uma coisa assim, sensacional, né? Isso é uma peculiaridade que
que é apaixonante mesmo. Mas sobre essa questão dos torneios online, Digão, a Federação Mineira mesmo começou ano passado também com as atividades, esse ano também continua, e a própria Liga Regional também, que a gente tem feito bastante assim, eventos que mantêm os jogadores ativos, né? É importante os jogadores estarem ativos, assim, a internet também hoje potencializou, igual a gente ponderou antes, mas é também uma forma de, assim, tem muita informação, né? Então a gente precisa ser um pouco seletivo e manter o ritmo, assim, dos atletas focados para um pouco mais alto rendimento, né? Então a gente foca, assim, dá um destaque bastante importante para isso. Então, seja as atividades que a gente realiza, nós fizemos circuito Corujinha, circuito Relâmpago, Rápido, os torneios que a gente tem semanais. Então, a Liga Regional também se adaptou bastante e a Federação Mineira não ficou para trás, né? Teve, igual você comentou, o Campeonato Mineiro de Rápido, de Blitz, as atividades que vão tendo e que estão acontecendo esse ano também, lance do mestre, inclusive, aproveitando os ouvintes aqui, o convite, sábado que vem, dia 20, todos estão muito bem-vindos aí para o lance do mestre da Federação Mineira, uma iniciativa aberta, gratuita, todo mundo pode participar, pode entrar no site www.fmx.org, então lá tem as informações, tem todos os detalhes, todo mundo pode aproveitar para conhecer, se você já joga, é iniciante, quer aprender a jogar, então aproveita que vai se enturmar lá e conhecer algumas figuras também para a gente tá aprendendo um pouquinho do esporte, né? Então, justamente esse lado, assim, de competição é uma forma boa de manter os jogadores ativos, né? E quanto à questão do Continental, Diegão e Alan, sem dúvida, assim, foi o torneio mais importante, assim, nessa curta carreira, né? Embora já tenha alguns anos, mas é um torneio desse porte, né? Assim, desse nível. O Mundial Escolar também foram torneios importantes, Pan-Americano, tem alguns torneios, assim, importantes de peso, mas o Continental é um torneio absoluto, sem sombra de dúvida, é o maior torneio da América, né? Embora classifica para a Copa do Mundo, assim como o Zonal, alguns outros torneios nesse quilate, mas o Continental, assim, é incomparável, né? São 4 vagas para a Copa do Mundo, então os jogadores, Copa do Mundo, para quem não sabe, pessoal, é igual futebol, então classificam jogadores de todo mundo, das Américas, América do Sul, América do Norte, Europa, de todos os continentes, os melhores vão classificados, são 128 jogadores que se reúnem normalmente ali na Europa e fazem um torneio de formato eliminatório, semelhante ao mata-mata, assim, do pessoal do futebol e da Copa do Mundo, então até sair um campeão, esse campeão vai ter vaga depois para pleitear ali a disputa pelo Campeonato Mundial. Então, assim, é o ciclo do Campeonato Mundial, é a primeira fase, né? Então, assim, é um torneio que chama muita atenção, o nível foi em São Paulo, em 2019, então, assim, foi um torneio de nível muito, muito bem organizado, é outro padrão de controle de tempo, de cadência de jogo, então a gente tem que se adaptar ali a essa realidade, mas a oportunidade de jogar com jogadores de outros países, jogadores muito fortes e profissionais, a gente sente que é um torneio, pelo menos, que os jogadores se dão 110%, assim, a gente joga com muitos, e eu já joguei, inclusive, com alguns dos que eu enfrentei no Continental, já tinha tido a oportunidade de jogar antes, e é nítida a diferença quando a gente joga com eles, então, assim, jogam antes, obviamente, eles estão ali querendo ganhar, mas se dedicam, mas no Continental em si, para um torneio desse porte, a energia é toda, sabe, assim, os jogadores dão o máximo mesmo, porque exige. Normalmente uma rodada por dia, são torneios longos, assim, que vão sugar mesmo, então, assim, o pessoal coloca o que tem de melhor na mesa, né, eles vão com todo o foco, o torneio, igual eu comentei, dava a questão da titulação, titulava os jogadores que atingissem determinada pontuação, determinada faixa de pontos, 50% dos pontos do torneio, que é um torneio muito, muito equilibrado, né, então, assim, ele vai acabando segregando, né, os jogadores profissionais ali, os grandes mestres, vão pela disputa das 4 vagas, né, para a Copa do Mundo, e os jogadores ali semi-profissionais, amadores, vão pelo equilíbrio entre eles, né, pelo ponto e por essa questão da pontuação. Então foi uma oportunidade, assim, eram 11 rodadas, eu fiz 5,5 em 11, né, que era a questão dos 50% dos pontos, mas, assim, tendo que jogar com jogadores muito fortes, então a gente tem essa oportunidade também e é desafiado a ter que enfrentar jogadores de rate um pouco menor, que querem tirar o seu ponto ali, querem dar, a gente brinca, né, querem dar a beliscada deles ali, então a gente tem que encarar de tudo que é nível e tem que manter uma regularidade no torneio longo, então isso vale a pena. E Pedro, aqui na apresentação que o Diego fez, né, no começo do programa, tá aqui diretor técnico da Federação Mineira de Xadrez, muito chique, hein, você? Fala pra gente como que é esse seu trabalho aí de diretor técnico da FMX. Não, com certeza, Messi. Isso foi também, essa questão do diretoria técnica, né? Foi em virtude do trabalho também que a gente faz aí na Liga Regional.
coordenada aí pelo Ricardo Salim, que é de Barbacena. Então, sem dúvida, foi uma oportunidade que a gente está tendo também de ajudar e de estar junto ali também com a Federação Mineira. Nossa presidente Luciane Sepúlveda de Belo Horizonte, o Ricardo, igual ponderei antes, é o vice-presidente e eu estou como diretor técnico. Então, assim, a questão, a gente foca muito nas competições, né? Então, assim, da regulamentação das competições, então, do enquadro ali do caderno de encargos que a gente tem de eventos oficiais da Federação Mineira. Então, a gente consegue dosar, né, o equilíbrio entre os ritmos de jogos, né, para quem está ouvindo, a gente ainda não sabe, o xadrez, ele é pelo aquele reloginho, né, que controla o tempo. A gente pode ter partidas mais longas, que é o xadrez clássico pensado, partidas de tempo intermediário, assim, o xadrez rápido, ou partidas relâmpago, né, que é o xadrez mais curto. Então a gente dispõe assim das provas oficiais assim da Federação Mineira e tem que distribuir também ao longo do ritmo de jogo das cidades do nosso estado também e pelo calendário que a gente tem durante o ano. Então, para a gente contemplar assim, todas as provas e ter os campeões mineiros, os campeões oficiais que entram na página da federação. Então, isso é um reconhecimento que tem já de décadas, né, que é um trabalho que é muito bem feito e é uma das federações do nosso país. Então, a gente não pode perder essa oportunidade, né? Então, o trabalho, assim, a gente, nesse momento, ainda está mais focado no xadrez online, né, em virtude da pandemia, embora as atividades estão retornando aos poucos, né, dentro aí da segurança sanitária, né, as atividades presenciais, alguns eventos menores, mas a gente está desenvolvendo, então, esse circuito aí de atividades que tem palestras, tem lances do mestre, igual a gente já comentado anteriormente, tem simultâneas, então tem assim, eventos online que a gente consegue manter o pessoal assim, enturmado. Isso faz parte também de uma dessas funções assim, da gestão da Federação Mineira. Então, falando da questão da federação, duas coisas interessantes que me vêm assim à cabeça em questão de perguntar. Além do cargo, né, que você ocupa, né, como diretor técnico e tal, a gente falou no começo do programa também que você, Pedro, tem a titulação de árbitro, né, então. E assim, essa é uma parte muito importante que a gente falou, né, o Ricardo falou muito bem, né, alguns programas atrás, porque, por exemplo, quando eu perguntei, né, dá para sobreviver de xadrez no Brasil e tal, o mais legal é que quando eu vejo a questão das formações, tá aí o Pedro tá com 23, né, Pedro? 23 anos? Isso. Então, assim, para a galera que tá ali, né, formou, tá fazendo faculdade, uma coisa que me chama muita atenção é porque dentro, o xadrez, ele tem várias ramificações. Então, nós temos ali, né, o professor, nós temos o instrutor, o treinador, a gente tem, né, a parte, o atleta em si, claro, e tal. E, claro, como qualquer né, esporte, xadrez tem a questão da arbitragem. E tem até uma brincadeira que a gente fala, né, que fala assim, você vai apitar alguma coisa? Falo, não, gente, né, não é juiz, é árbitro, né, e tal. A gente vai arbitrar, é diferente e tal. E eu sei que você já teve algumas experiências, né, com a questão de arbitragem e tal. Como é que você vê a questão da organização, né, nesse sentido, da importância da arbitragem, não só em Minas e tal? E aí, até aproveitando para emendar, assim, nesse caso da arbitragem, teve algum caso que já aconteceu contigo, assim, tipo, inusitado, assim? Não, é curioso, Diego, bem interessante, com certeza. Assim, a arbitragem é uma coisa que está, assim, como qualquer esporte, o xadrez não é diferente, né? Então, assim, os árbitros precisam estar ali presentes, tem questões de regra, então, que coordenam um torneio, passam as partidas, que a gente comenta, né? Passam as partidas para a Federação Internacional de tudo que aconteceu nos eventos. Então, sem dúvida, é um papel fundamental, assim, e ter essa coordenação assim, de arbitragem do nosso estado é um exemplo muito grande da força que tem a nossa região como um todo, né, e o nosso estado não estava atrás, né? Então nós formamos agora o nosso 11º árbitro nacional, que foi o Ricardo Salim também, coordenado aí pelo Elcio Mourão, que é o árbitro internacional aqui da nossa região também. Então a gente tem uma equipe assim, muito grande de árbitros. Tivemos cursos de arbitragem aqui em Juiz de Fora
na região, ao longo do estado também. Inclusive, um parênteses rápido, pessoal, a Federação Mineira está com curso de árbitro estadual, então quem quer aprender, emergir assim, nesse mundo que ainda não conhece, sabe as regras do xadrez, vale a pena participar. São iniciativas assim que a gente conta com o apoio do pessoal para conhecer mesmo o que o árbitro do xadrez faz, quais as funções, e é uma forma muito interessante de estar ali no meio também, estar participando, você está envolvido, tem uma responsabilidade importante, mas o ambiente ali de torneios, de eventos, vale a pena com certeza. Então, as informações também estão no site da Federação Mineira. Então, sem dúvida, Diego e Alan, assim, a questão da arbitragem é um foco que ela vem ganhando força com os anos, né? Então, pela quantidade de torneios também que tem crescido ao longo, em todo o mundo, né? Que o xadrez cada vez mais se desenvolve, mas no Brasil também não é diferente, então aparece sempre essa oportunidade, assim, de arbitrar, né? Então, sem dúvida, a arbitragem aí tá em alta, né? E a formação de árbitro, a gente passa por algumas experiências, né? Então, eu tive a oportunidade de arbitrar alguns torneios, principalmente escolares, né? Então, assim, o Brasileiro Escolar, que todo ano, tradicionalmente, é realizado aqui em Minas Gerais, no sul de Minas, já está marcado para esse ano em Caxambu, ali no sul de Minas. O pessoal que quer aproveitar a criançada aí, é um torneio excelente, final de setembro. E os torneios que a gente chama de FENAC e FENAGE, Festival Nacional da Criança e Festival Nacional da Juventude, que são os campeonatos brasileiros sub-8, 10 até sub-12, 14, 16, 18, né, que tira ali os melhores jogadores de categoria do país. E num brasileiro escolar, por exemplo, né, dentre tantos aí que a gente já teve a oportunidade de passar também, FENAC, a gente às vezes arbitra torneios para crianças muito pequenininhas, né? Então eu fui árbitro de uma categoria do terceiro ano do Fundamental Feminino. Então o pessoal brinca, né? E assim, até pela idade mesmo, a gente é novo, né? Todos nós, então assim, é curioso a gente ver assim, umas 30 menininhas correndo e te chamando de tio. Então, o pessoal brincando, pô, você ganhou um monte de sobrinha, né? Então, tio. E eu, na época, tava um pouco mais novo ainda, eu tinha 21, eu olhava, caramba, eu acho que a idade chegou, né? Mas o pessoal não perde a piada, né? Mas, assim, é muito interessante pra gente ver, e a gente vê a maturidade que essas criançadas têm, o nível de concentração. Eram partidas pensadas, né? Um xadrez pensado, assim, um ritmo clássico, então, que a gente denomina pensado, assim, que tem um tempo um pouco mais esticado, e mesmo as criancinhas mais novas tinham uma energia, assim, colocavam a concentração e foco ali na partida, em calcular o que elas conseguiam, com muita técnica também dos treinadores. Então a gente via, assim, esse tipo de resultado quando a gente começa dessas categorias menores, a gente vê a força que o xadrez tem, né? E, assim, os benefícios e como é que é bonito, né? A gente fala, poxa, daqui a alguns anos essas meninas aqui vão estar colhendo títulos aí pelo país, vão estar disputando torneios importantes e já estão pegando os benefícios, né? Rádio Veloci. Eles estão ali na esquina, ou pertinho de casa. Tem um jeito especial de atender. Vendem o produto que a gente só encontra ali. Servem aquela comida ou aquele lanche sem igual. Alimentos, roupas, calçados, máquinas, ferramentas, produtos os mais variados. Trabalham todos os dias para nos atender. Geram empregos, renda, pagam impostos e fazem a economia e a cidade crescer. Então, apoie o negócio local. Isso é lutar pela sobrevivência de grande parte da população e da economia. Apoie o comércio local. Juntos somos mais fortes. Rádio Veloci. Voltamos aqui, pessoal. Lembrando a todos, né, programa 8x8 Xadrez, Rádio Velas, toda quinta-feira, de 19 às 21. Né? Hoje aqui com o mestre nacional Pedro Ferreira Lage. Pessoal, quem ainda não viu, não conseguiu assistir aqui, tem no YouTube também. Então, Rádio Velas lá no YouTube, tem entrevista com o Ricardo Salim, com o Molina, com a Lu, com vários, né, com o Itamar, tem várias personalidades do nosso xadrez mineiro e do Brasil. Uma coisa muito legal que sempre acontece, que a gente gosta de conversar aqui no programa, são os causos, né, e tal. E causa é uma coisa que, né, todo mineiro gosta e tal, é uma coisa muito legal. E aí, algumas coisas a gente vai puxando da memória aqui. Uma coisa muito engraçada, que jogando a polêmica no ar, no programa que o Ricardo teve,
O Ricardo falou que você não ia desmentir ele, Pedrão. Diz ele fala que a melhor partida da vida dele foi um empate com você. Conta aí pra gente como é que é essa história. Foi, com certeza, não posso desmentir não, que foi verdade, eu suei para empatar. Vou te falar, viu, foi uma emoção ali, o negócio tava confuso e ele que o tempo foi apertando, ele foi muito gente boa, falou, não vamos deixar nosso amigo triste não, oferecer empate, eu não vou recusar, né? Foi num pensado de 30+30 da nossa Liga Regional que a gente fez aqui em Juiz de Fora em 2018, então foi uma partida aí muito, muito animada também, e comentando, até aproveitando a deixa, o Diego e Alan, sobre a questão do pensado, esse final de semana agora, dia 13 e dia 14, nós vamos ter em Barbacena a primeira etapa aí do circuito clássico da LRX de xadrez pensado, de 30+30, então no sábado à tarde e no domingo pela manhã, então o pessoal que tá conhecendo aí também, é da região, tá muito bem-vindo, quem é de fora também, e todos os jogadores e os amigos, para a gente ir retornando dentro dos protocolos aí de segurança, aos pouquinhos também com as atividades presenciais. E assim, ao longo da sua carreira, assim, em geral e tal, teve alguma acontecimento, alguma coisa legal, assim, a gente falou da arbitragem e tal, mas de partida. Aproveitando uma coisa muito, muito que eu acho muito engraçado, queria que você comentasse também. Você sabe que você tem um dublê aqui em Minas Gerais, né? Porque o Fredinho te imita, que é uma beleza e tal. Eu já até falei que uma das coisas que eu falo, o dia que o Fredinho Gazel estiver aqui no programa e tal, inclusive teve uma live do Molina, e eu entrei na live, assim, né, no chat e tal, e o Fred imitou, né, em rede nacional, no canal do Molina, na Twitch e tal. Mas além dos casos e tal, comenta aí pra gente como é que é o Fredinho te dublando. Sem dúvida, o Fredinho é uma figura, né? Ele aproveitou a oportunidade para fazer uns bicos de dublagem, né? E aí ele não perdeu a chance, né? Mas tem alguns, o Fredinho é um dos que se destacam, mas tem outros também. O pessoal brinca não só do meio do xadrez, mas como de faculdade, de pessoal conhecido aí, é uma arte, né? O pessoal tentando dublar alguns dos famosos áudios aí, mas a gente se diverte, né? Vale a pena porque não pode perder a piada. Massa demais. E assim, e aí, tem algum caso assim que você lembra que te marcou, engraçado ou, né, curioso dessa... assim, né, não é engraçado. O Ricardo já fez o convite que ele falou assim, ó, se você quiser rir demais, é só viajar comigo, com o Pedro e tal, que você vai rir demais. Além, claro, né, vocês têm algum caso assim que te marcou, que você achou curioso, assim? Não, tem alguns, com certeza. As viagens mesmo são ótimas. O pessoal que tá aí muito bem-vindo também, desde as listinhas de anotação, né, das pautas que a gente vai passando ali, até todo o ambiente, assim, é um pessoal meio fantástico, né? Então a gente aproveita para se divertir, né? Tem alguns casos curiosos, assim, que a gente viu, alguns casos muito interessantes. Um deles aconteceu com um enxadrista conhecido aí de toda a turma, Joaquim de Deus. O pessoal conhece ele como Joca, né, que está sempre presente aí nos torneios pelo país, e recentemente teve um torneio em Florianópolis e ele participou, e ele chamou uma motorista de aplicativo, né, e ele aproveitou para, no deslocamento lá, conversando com a moça perguntando, você veio aqui passear, né, aqui em Florianópolis? Ele falou, não, estou participando de um evento de xadrez, e comentou que joga, e a moça falou que legal, eu jogo também, eu aprendi assim com mais nova, com a família, com o pai, com os amigos dele ali, e depois acabei parando nesse tempo todo, né? E aí o Joca perguntou quem era o pai, de onde era a moça, e a moça comentou que era do interior de São Paulo, de Campos do Jordão ali, região, e o Joca comentou que já tinha morado na época ali, e quando descobriram o nome do pai, o Joca falou, conheço o seu pai. Ela falou, que legal, assim, né, que mundo pequeno, curioso, e o Joca perguntou se aprendeu a jogar xadrez com um rapaz que foi na sua casa e jogou num tabuleiro de vidro com uma menina pequenininha, que era você na época, né? Ela falou, não, é exatamente isso, então, era eu. Esse era o Joca, que conheceu a menina 20 e tantos anos depois, em Florianópolis, e pela semelhança e pelo nome do pai ali também, viram o laço que já tinha se criado antes, e a menina aprendeu a jogar xadrez com ele. Então, assim, são casos curiosos desses que a gente fica, como o mundo é pequeno e como o xadrez une, né? Isso é fantástico. Impressionante, hein?
Oxe. E a gente sempre comenta aqui no programa que quem ensina a gente a jogar, a gente nunca esquece da pessoa, né? A gente leva essa pessoa com a gente. Olha só, gente, impressionante. Aliás, eu ia até mandar um abraço, eu quero até mandar um abraço aqui pro Léo e pro Marley, né? A gente esteve fazendo um matchzinho esse final de semana, presencial, mas com todos os cuidados, né? E uma coisa que eu não falei ainda nesse programa, Pedro. Você acredita? Quem tá com a gente aqui toda semana sabe. Eu esqueci de falar uma coisa. Tem assunto esse tal de xadrez, hein, Pedro? Nossa senhora! E você já viu isso? Um programa que fala sobre xadrez? Então, esse é o 8x8 aqui da Rádio Velos. Pois bem, a gente até comentou, né, agora há pouco, sobre a questão do Gambito da Rainha, né? Gambito da Dama, né? Vai ser chato, hein? Gambito da Dama, Gambito da Rainha. E outros filmes, né? Muito interessantes de superação, que falam também sobre xadrez, né? Como a Rainha de Catuê, o recente agora, a Chance de Farrim. Eu até falei o nome errado aí uma época, mas acho que é a Chance, né, tal. Jogada de Rei, né? Lances Inocentes. Todos esses filmes, isso eu tô te falando, depoimentos de pessoas, tá? Que não jogam xadrez, tá? Eu tenho pessoas próximas a mim que eu não consegui influenciar ainda, né? Mas veja bem, todo filme de xadrez que eu conheço, eu posso estar enganado, tá? Ele tem uma história de xadrez, ótimo, beleza, muito legal, mas ele é interessante também para quem não viu, para quem não sabe jogar o xadrez, para quem não conhece o jogo em si ali, né? Haja vista a própria, né? Um dos maiores sucessos aí da Netflix, que é o Gambito da Rainha, né? Ele é um sucesso, vai dizer que só assistiu quem joga xadrez? Não, né? Assistiram várias outras pessoas que acharam interessante ali. Agora eu queria um pouco do lado do Pedro Ferreira Lage, comentarista, crítico de cinema. E aí, Pedro, como é que você vê esses filmes aí, já que você é um dos poucos que, assim como eu, Diego, já viu todos? Excelente, mestre. Não, é muito interessante, assim, eu acho que a principal função desse tipo de filme, assim, é o retrato para o público que ainda não conhece, né, ou ainda não tem tanta familiaridade com o jogo. Então, assim, é muito interessante o lado, como que eles tornam isso, obviamente tem a questão do cinema ali, da dramaturgia, né, mas como é que eles aliam, né, associam uma coisa à outra, né, então eles conseguem passar e um público, assim, um ambiente de xadrez, ele é muito, muito interessante, né, então um torneio igual o Gambito da Rainha retratou ali, torneios de alto nível, então é muito válido, assim, essa montanha de emoções ali que passa pelos personagens, então isso atinge não apenas os jogadores, mas também o público leigo que se interessa e vê por questão simplesmente de desconhecimento, né? Às vezes não teve a oportunidade de conhecer e ver a quantidade de emoção e de energia que envolve uma partida de xadrez, né? Então, assim, e o ambiente também, então isso é muito, muito válido. E essa série da Netflix, igual você comentou muito bem, Messi, ela foi muito interessante porque ela aliou também ao público específico do xadrez. Então, as partidas foram partidas reais, que aconteceram, partidas clássicas, né, ali no século XIX, século XX. Então, isso deu um caráter, assim, para englobar também o pessoal que já joga. Então, as aberturas, o diálogo ali mais técnico, o pessoal que já está mais habituado, compreendeu, sente o seu esporte valorizado, né, e o pessoal que está ainda não é familiarizado, conseguiu também entender toda a história e ter o interesse, né, despertou o interesse. Isso foi muito bom a gente ver nas procuras aí pelos sites de xadrez, pelas aulas, pelos canais. Então, o crescimento foi também consequência disso, de um trabalho muito bem feito. Né? Ok, Diego. É muito legal. A gente sempre fala, né, da importância, né, da questão da literatura, né, da bibliografia, a questão dos filmes também. Eu acho que, né, uma coisa que agrega muito, né, o conhecimento de todo mundo. Eu queria fazer duas perguntas, Pedro. Assim, né, a gente já falou de bastante coisa, como o Alan sempre fala, né, como que a gente tem assunto aqui. E aí, uma coisa que você falou de várias, por exemplo, da federação, trabalho e tal. Essa pergunta a gente tinha feito pro Ricardo, né, eu queria, né, na sua visão, na sua ótica,
Qual que você acha que é o trabalho, principalmente de forma de organização, qual que você acha que é a importância do que a LRX tem para o xadrez mineiro hoje? Sensacional, Diegão. Com certeza uma importância assim absurda. Realmente a nossa federação, o estado é muito grande, a gente tem muitos polos, né, de xadrez, e a LRX não é diferente, né? É um deles assim que se destaca, tem feito atividades com muita regularidade durante anos, desde 2017, então assim com muita energia também, e é um trabalho muito bem feito, assim, liderado pelo Ricardo, assim, é um trabalho sensacional, assim, passa tanto pela questão da organização, a estrutura que a gente tem de tabuleiros, materiais, relógios, todo padronizado, o carinho ali que a gente envolve aquilo, né? Então, assim, tanto de arbitragem, de competições, de eventos, de estudos que a gente faz, a evolução dos jogadores, então, sem dúvida, igual você comentou, assim, Juiz de Fora, pelo tamanho também, pela população, acaba sendo uma das referências da LRX, mas não só Barbacena também, São João del Rei, Oliveira, Ouro Preto, a gente tem várias cidades aí que congregam, né, lavras, então tem várias ali que tem os expoentes do xadrez, e a gente nota como o nível dos jogadores evoluiu a partir da LRX também, assim, com as atividades que já existiam em Juiz de Fora, igual a gente ponderou aí da Liga X, do Sistema X, mas a LRX foi um grande catalisador também, manter os jogadores em atividade, ter eventos válidos para o ranking internacional, então que contam o que a gente chama de rate, né, que é uma pontuação ali que mede a força dos jogadores, então o jogador tem a oportunidade de jogar isso perto da sua casa. Você simplifica a questão de gasto, de deslocamento, de tempo, assim, demandado ali para participar de um evento, então, sem sombra de dúvidas, e continua fazendo. Agora também, as atividades, mesmo online, que teve nesse período de pandemia, que a gente está passando ainda, e aos poucos com a retomada aí do xadrez presencial, os campeonatos Sudeste, Centro-Oeste, Amador, então, assim, são vários que a gente passa, né, pelo calendário não só estadual, mas a nível nacional e que válido, assim, para os cômputos internacionais. Então, sem dúvida, é um trabalho, assim, fantástico. Então, o pessoal que ainda não tem oportunidade de conhecer, pode entrar no site www.ondejogarxadrez.com.br, lá tem as informações da nossa liga regional, tem as atividades que acontecem pelo país também, que a gente reporta, o Ricardo que coordena aí brilhantemente, então, os trabalhos. A gente tem uma equipe de aptos, de jogadores, que a gente está sempre envolvido aí no melhor do xadrez da nossa região e do nosso estado também. Massa demais. E aí, exatamente, casa muito a minha opinião com a sua opinião, com o que eu penso, porque, por exemplo, né, a gente sempre fala, né, Minas Gerais tem 853 municípios, né, muito grande, e aí a gente vê, né, trabalhos, né, muito bem desenvolvidos, por exemplo, o sucesso que é em Juiz de Fora, a gente vê o pessoal da Gênios em Itajubá, né, Montes Claros, né, com um trabalho que foi feito, né, um tempo atrás da carreira do Wellington Rocha, agora com Molina, aqui na região central, né, da Grande BH, a Casa do Xadrez, o extinto Clube de Xadrez de BH, e uma coisa que é interessante, até para falar, um dos referências que a gente tem no nosso estado é São Sebastião do Paraíso, né, querendo ou não, assim, né, fantástico. E para quem não viu, já aproveitando, né, semana passada, no sábado, e tem, né, só www.fmx.org, né, a palestra que o Gerson contou sobre a questão, né, dos métodos de treinamento, evolução, a importância que foi a questão, né, como que se formou o Clube de Xadrez São Sebastião do Paraíso. Até mesmo para fazer as perguntas, você já jogou em Paraíso, Pedro? Já, joguei algumas vezes, já tive a oportunidade lá do Gerson, que é, assim, sem palavras, né, Gersinho foi meu professor quando eu estava começando, assim, uma pessoa que tem um carinho sensacional, pessoa de ímpar, de outro planeta, então, assim, gente muito boa, e que junto com a turma toda lá, assim, sem dúvida, o próprio Evandro, o grande mestre Evandro Amorim, assim, é um reflexo desse trabalho muito bem feito ali em São Sebastião do Paraíso, na região, o apoio que eles têm até hoje, que eles fazem, o Julian também, que coordena lá junto com o Thales e toda a turma, então, sem dúvida, assim, é uma das referências que a gente tem. Então, Ipatinga também, que tá sempre muito, muito animada ali as atividades no Vale do Aço, então a gente tem vários polos, né, de xadrez no estado, e a LRX e Belo Horizonte, então a gente tem toda essa região que a gente une com a Federação Mineira e consegue, assim, manter os jogadores ativos, né? A gente tem a peculiaridade, assim, de Minas ter
territorialmente muito grande, né? Então acaba sendo complicado o deslocamento entre próprias, né, do norte com o sul do estado, mas a gente consegue, com os trabalhos assim, bem desenvolvidos que a federação tá fazendo e continua aí também nessa caminhada para a gente unir, né, cada vez mais e formar os eventos maiores, porque a gente tem público e esse público está crescendo e não seria diferente também aqui em Minas. Não, sem dúvida. E assim, não tem como falar de xadrez, né? Sem falar do xadrez mineiro, sem falar do Gerson, né? Mestre nacional, o Gerson é referência pra gente. E na palestra de sábado, que eu, né, não pude, eu sei que você estava lá, né? Então eu acompanhei depois, né? Não vi, né? Daqui a pouco eu explico por que eu não estava ao vivo, né? A gente vai falar um pouquinho depois, por que eu não acompanhei, mas assisti depois. E o Gerson fala sobre a questão da evolução do treinamento. Então, eu queria chegar nessa parte, né, para a gente dar sequência aqui. E agora, claro, assim, vamos tentar desvendar. Eu perguntei qual que era o segredo do xadrez de Juiz de Fora. Então, vamos tentar colher dessa fonte e tal. Como que é a dúvida de muito jogador, né, de xadrez e tal, o método de treinamento, a forma de treinar e tal. Se, né, puder compartilhar e tal, como é que o Pedrão estuda? Como é que é o seu método de treinamento? Como é que é a forma que você estuda xadrez, Pedro? Não, com certeza, Diegão. Assim, igual eu comentei, tive a oportunidade de ter aula com o Gerson Pérez aí, o Gerson lá de São Sebastião do Paraíso, então, assim, me ajudou muito e continua ainda me ajudando. Eu sempre estou participando aí do Maestros também, que é o centro de estudo que ele coordena, sem dúvida, assim, é muito importante, muito edificante para o pessoal que está estudando, está evoluindo. E xadrez, assim, aí focado mais para o público que quer buscar evolução, é uma constante trabalho, né? A gente está sempre errando, estamos sempre buscando aprimoramento, mas isso faz parte mesmo, e o caminho é exatamente esse, né? E por isso que é bonito, né? Se fosse fácil, não teria graça, né? O bonito justamente é na beleza e na complexidade, né? Mas que a gente consegue aos poucos ir entendendo cada vez mais, né? Mas xadrez, sem dúvida, Diegão, muita tática. O Pedro, pessoa física, com certeza, gosta de muita partida, assim, eu gosto de ver muita partida, de estar sempre em contato, então, partidas que estão acontecendo nos principais torneios que correm, partidas clássicas também, então, eu acho que ver partidas, sem dúvida, é um grande diferencial e muita tática. O xadrez, a nível competitivo, ele envolve, o jogador estar afiado em tática, né, então, tática são os golpes, para os ouvintes aí que estão entendendo o que é tática, né, tática são os golpes, são os lances mais imediatos, né, o arremate. A gente tem uma estratégia por trás de todo o nosso jogo, que a gente conduz, né, o nosso fio condutor, e essa estratégia te leva a ter posições de vantagem, que você consegue melhorar suas peças, ficar bem colocado, e vai surgir o que a gente chama de golpe tático, né, que é um arremate, que seria o gol do futebol, né? Então a gente precisa ali conduzir, evoluir em bloco, fazer a bola girar, e vai chegar o momento do cruzamento e do gol. Esse momento é o da tática. Então, se a gente faz a bola girar, mas fica só girando, a gente não tem gol que sobreviva, né? Então a gente precisa estar afiado com esse momento, que essas oportunidades sempre tem, sempre acontecem, né? Então, quanto mais assim, informa o jogador, mais rápido ele consegue encontrar esses golpes, essas oportunidades que vão acontecer, e mais preciso ele vai ser na hora de arrematar também. Olha lá, vamos contratar o Pedro para dar umas aulas pro São Paulo lá no Atlético, tá precisando, viu? Tá vendo? Ele já deu a dica. Um dia a gente descobre qual que é a fórmula secreta do xadrez Juiz de Fora. O Pedro deu uma colher de chá pra gente aqui, mais ou menos. Vai com você, Alan. Ô, Diego, é isso aí, tá precisando mesmo, né? Nossa Senhora. Mas, Diego, eu vou devolver a bola para você, já peguei aqui o relógio. A gente tem aqui, sabe, Pedro, um relógio analógico que faz, né, o toquezinho lá do xadrez Blitz. E será que você vai conseguir responder rapidamente todas as perguntas? Vamos lá, xadrez Blitz. Xadrez Blitz. Então, bora lá. Vamos lá, Pedrão. Então, xadrez Blitz. Hoje com o mestre nacional Pedro Ferreira Lage, perguntas rápidas, respostas rápidas. Vamos lá, Pedrão, qual que é o seu time do coração? Botafogo. Opa, vamos lá. Não espalha não, é difícil. Eita, tá complicado, depois a gente comenta. Qual que é o seu jogador favorito aqui no Brasil, xadrez? Alexander Fier. Ah, boa, meu também. Quando espalha também não. E no geral, assim, qual que é a sua inspiração no xadrez na história? Sem dúvida, Anatoly Karpov, campeão mundial. 12º. Tá, é verdade.
Muito bom. Fora do xadrez, assim, quais são, no esporte em geral, qual que é a sua inspiração, assim, que você marcou, você é fã, assim? Não, sem dúvida, algumas referências do futebol, né? A gente é um país do futebol, então alguns nomes assim que passaram pelo futebol, inclusive que está aqui agora na Zona da Mata, em São João del Rei, pelo Atlético Clube, uma referência do Fogão, Louco Abreu. Ah, legal. Massa demais. Qual que foi a sua melhor partida de xadrez na sua carreira? Olha, Messi, é difícil ter que escolher uma pelo sentimento, né? Pela emoção, mas sem dúvida o empate contra o grande mestre Everaldo Matsura, num Aberto do Brasil, em Poços de Caldas, em 2019, foi um jogador referência, assim, foi campeão brasileiro há pouco tempo, então foi uma partida muito marcante, pelo resultado e pela pessoa que é e pela força enxadrística dele. Legal. Qual que é o melhor torneio da sua vida? Sem dúvida, 10º Memorial Bob Fischer, em João Pessoa, Aberto do Brasil, em 2019, um torneio ali que a gente guarda na memória com carinho. Tá. Em quanto tempo sai o Mestre Feed do Pedrão? Isso daí é uma situação difícil. Essa é uma dúvida que a gente tenta acelerar o mais rápido possível a resposta, né? Mas o importante é a evolução, né? Assim, a gente entendendo mais do jogo que rate e resultado é consequência, né? Então, assim, a paixão que a gente move ali é o que faz a gente buscar esse aprimoramento. Em algum momento a gente vai acertando, vai errando, mas vamos caminhando devagarzinho. Legal. E em poucas palavras, o que é o xadrez na sua vida, Pedro? Tendendo a tudo. Assim, é o que beira nossas relações, nosso dia a dia, nosso cotidiano, assim, o que ajuda nas tomadas de decisões. Então, fantástico tudo, né? Xadrez Blitz. Então, mais uma vez, agradecer. Esse foi o Xadrez Blitz com o mestre nacional Pedro Ferreira Lage. É com você, Alan. Não, Diego, você tava falando aí de dar umas dicas aí pro Sampaoli, mas eu acho que, tipo assim, pra quem torce pro Botafogo, não tem situação pior, não. Não espalha, não, meu. Esse negócio tá difícil. Mas aí, isso é um bom motivo. A gente para de assistir os jogos e vai estudar xadrez. Aí é uma boa justificativa que a gente tem para não perder tempo sofrendo. Aproveitando para perguntar, o Pedro, você já escutou? Tem a piadinha do momento e tal, não ia tocar no assunto, não, até porque a gente já sabe, infelizmente lá de cá a gente sabe como é que é a situação, né, do futebol em si, mas a sua dica é boa e tal. Você já escutou a piadinha que agora vocês podem pedir música no Fantástico, porque caiu 3 vezes? Ou não? Caiu 3 vezes? Não, nós estamos indo, nós estamos seguindo os caminhos e nós vamos levar o Vasco junto, é o nosso objetivo. Vamos dar as mãos e vamos ficar todo mundo junto lá embaixo. Um dos segredos, então, do xadrez Juiz de Fora é esse, né? Porque os times de futebol não estão assim tão bons e o pessoal estuda mais xadrez, né? Então, tá aí. Conseguiu decifrar, hein? Essa é uma boa. Aqui, só te perguntar uma situação aqui, né? A gente tá tendo aí o torneio, né? Ontem uma disputa, assim, do Carlsen lá no Armagedon, né? Impressionante. Você acompanhou você ontem no horário, né? Alguns canais transmitindo e tal. É claro, né? Por exemplo, eu tenho uma visão de acordo com o jogo que eu tenho, né? Com o meu xadrez. O Diego tem uma visão de acordo, né? Com o xadrez dele. Mas assim, poxa, qual a sua visão ali do que aconteceu? Né, dessa semifinal ontem. Não, foi muito, muito válido, acompanhei sim, mas porque a gente não tem que... são formas de ver esses grandes jogadores em ação, né? Então, assim, com comentários ao vivo que tem nos diversos canais também, então a gente não pode perder. É muito interessante, assim, algumas coisas chamam atenção, né? Igual você comentou, pelo nosso nível de xadrez também, a gente foca em algumas coisas, né? A gente aprende com quem entende mais e está comentando, mas a gente pega ali, né? Pesca alguns detalhes que chamam, assim, que se destacam. O primeiro deles que me... assim, já destaca de cara para mim é como que esses jogadores têm um controle pessoal e emocional muito grande a ponto de perder um match de forma consideravelmente dolorosa, como foi o caso do Carlsen, e voltar com força renovada para um Armagedon, para a sequência de Blitz e Armagedon que teve. Então, assim, a capacidade que eles têm de lidar, né, com essas derrotas e como eles conseguem ter energia e
e não deixa essa questão emocional que existe, né? O jogo entre dois seres humanos tem ali o lado às vezes o cara estava pior numa posição, ficou melhor e vice-versa, então como que eles têm esse autocontrole, né? Então, assim, o Carlsen passou alguns apertos, né, pela posição que ele... pelo resultado que ele teve, ele foi bem, perdeu, assim, com autoridade, né? O Dubov ganhou bem, mas ele conseguiu retornar e conseguiu levar mesmo no Armagedon derrubando a seta, mas os fins justificam os meios, né? Ele passou e com autoridade também vai chegar firme agora na próxima fase. Uma palavra que foi incluída, né, nesse vocabulário do xadrez, tão pesquisado, né, ultimamente, foi ontem, né, o Armagedon. Eu tenho uma fonte aqui não oficial, né, ela não é assim, uma fonte oficial numérica, né, como a gente gostaria que fosse, mas ontem ali por volta de 3h30, 4 horas da tarde, se eu não me engano, essa palavra, Armagedon, xadrez, foi uma das mais pesquisadas no Google. Por quê? Mesmo pessoas, né, do meio ali do xadrez, que estão aprendendo, ou até vamos dizer assim, com alguns anos, não sabia, né, exatamente o que significava, né, o Armagedon. É claro que depois teve a partida lá, ela foi se auto-explicando, né? Mas é como se fosse os pênaltis, né, do xadrez, né? Com certeza, Messi. É o momento ali de decisão. É aquele momento que, se a gente não é nenhum dos dois envolvidos, nós queremos acompanhar, queremos ver o circo pegar fogo, né? Como o pessoal brinca. Então, assim, é uma oportunidade muito boa. É também chamado de morte súbita, né? Onde ali vai sair um vencedor. Às vezes os matches, as partidas vão empatando, ou cada um ganha uma. Ali o jogador das brancas joga com um pouco mais de tempo, mas o jogador das pretas joga pelo empate. Então, após aquela partida, vai terminar. Então, todo mundo acompanha ali, que normalmente são ritmos de pouco tempo, né? Uma cadência assim curta. Então, além da emoção ali, os jogadores têm que tomar a decisão cada vez mais rápido, e nesse nível fica mais emocionante pra gente que tá assistindo, né? É verdade. Diego? A sensação é a mesma, assim, pra gente que, né, o brasileiro gosta de futebol e tal, e a gente leva isso, eu vejo isso muito nos meus alunos e a quem não, na gente também, né, porque, por exemplo, como o Alan falou, às vezes a gente não consegue perceber a profundidade que tem uma partida desses caras jogando, e aí, como um bom brasileiro, né, e tal, a gente veste a camisa, fala, eu torço para esse, eu torço para aquele e tal, e tem essa brincadeira. E a sensação do Armagedon, ela é idêntica, ela é a mesma dos pênaltis. Para quem tá de fora, você vai virar e falar assim, não, eu quero, né, tomara mais xadrez, né, vamos jogando. E uma coisa muito legal que teve, que a gente sempre tá comentando, essa questão das streamers, né, porque elas conseguem... como é que eu vou quebrar essa distância que a gente tem das partidas, mesmo que ela seja de forma presencial, mesmo que ela seja de forma online, como que essa informação chega pra gente. Então nós temos o YouTube, nós temos o site roxo, né, a Twitch, que todo mundo, né, o pessoal comenta. Então a gente tem, ontem mesmo, durante a transmissão, você poderia ver o Molina fazendo, o pessoal do Chess 24, né, a Júlia, o Diego, a Júlia Arboredo, o Diego Berardino, o Renato Quintiliano, a Flor, o Crico, né, então assim, você pode ter até os canais de xadrez, você pode escolher até com quem que você vai assistir comentando. Isso é muito legal, né, para essa turma, por exemplo, de hoje em dia. Eu acho muito massa. E esse torneio, né, que o Alan e o Pedro estão comentando, é o Grand Chess Tour, né, que começou, né, agora a temporada, um formato bem interessante, porque são 16 jogadores, então todos jogavam com todos e classificavam os 8 primeiros. E agora a gente entrou no sistema de mata-mata, né? Onde passaram para as semifinais, se não me engano. A gente vai ter Carlsen e Lagrave numa semifinal e, se não me engano, acho que Radjabov e So na outra, né? Não é isso, Pedro? Isso, se eu não me engano, é isso mesmo. Isso. Então, e aí... prato cheio para quem gosta de xadrez, né? 4 dos 20 melhores jogadores, entre os 20 melhores jogadores do mundo. Então, para quem gosta de xadrez aí e tal, o pessoal já faz a sua torcida. Eu sou suspeito para falar, porque eu acho que eu sou Magnus Carlsen desde pequenininho, mas vamos, eu fico brincando que o dia que a gente fez aqui o Lendas do Xadrez com Carlsen, tem uma coisa muito curiosa, porque assim,
Eu, particularmente, apesar de ser fã tanto do Karpov, do Kasparov, do Fischer, da turma antiga, na época, eu não acompanhava essa informação, não chegava para a gente tanto assim como é hoje, né, e tal. E assim, claro que vendo todos os outros jogadores, mas ver a história ser contada, ver o Carlsen jogar é legal, porque a gente, né, a história sendo construída. Aí começa a pensar, né? Tá tendo um torneio de candidatos que foi interrompido agora por causa da pandemia, mas deve voltar em breve. Aí a gente começa a pensar, né? Nossa senhora, quem que será o desafiante, né? Alguém vai conseguir destronar o Carlsen no final do ano, ou não, ou, né, ele vai ficar mais 10 anos aí no trono. Essa parte do xadrez online, essa parte das streamers é muito legal, né, Pedro? Com certeza, né? Assim, é um trabalho fundamental, né? Porque eles passam, igual você comentou, né, Diegão, assim, a informação mais acessível, né? Eles passam, talvez, o mais difícil de se entender seria, às vezes, a profundidade dos lances, são jogadores profissionais, né? Então, assim, tem uma outra concepção do jogo. Mas ali eles conseguem transmitir pra gente entender, pra gente por que foi feito aquele lance, então a gente se sente mais enturmado, né? Mais envolvido ali também, porque a gente tá entendendo o que tá acontecendo, o tipo de decisão que ele tomou, por que ele tomou, então isso vale bastante a pena. Então, assim, sem dúvida, ver o Carlsen jogando é ver a história sendo escrita, né? Tem muitos jogadores, assim, de toda a história aí que tiveram assim, uma contribuição realmente muito grande, mas Kasparov, Fischer, Carlsen são jogadores que escreveram a história com a caneta, né? Assim, de forma permanente e estão fazendo, e é sempre bom ver o Carlsen assim, em atividade. Para quem está ouvindo a gente, pessoal, o Magnus Carlsen é o campeão mundial atualmente, é o norueguês, então é a grande referência aí do xadrez mundial e sem dúvida, campeão mundial nos 3 ritmos, xadrez clássico, rápido e blitz, que é o relâmpago, né? Então é o maior jogador do mundo, é o Bayern de Munique dos tabuleiros. Esse lance que o Diego até comentou, né, recentemente na última semana aí, sabe que é algo que eu acredito muito, Pedro, Diego, né? Eu acredito muito mesmo, através do YouTube, né, que hoje é uma realidade, é uma concorrência para a TV aberta, né? É uma concorrência para Netflix, enfim, é uma concorrência geral, porque ali você escolhe a programação, né? Mas essa questão das opções, né? Eu vejo realmente essa situação de você acompanhar ali, é claro, todo mundo gosta do futebol à tarde, mas ter também o seu xadrezinho de domingo à tarde, né? Vendo ali grandes pessoas, né? Grandes jogadores. E uma situação interessante, sabe qual que é? É que você vendo um jogo ali né? Como foi ontem, você fala assim, poxa, é um pouco diferente do meu, mas é o mesmo, né? Ou seja, você está vendo algo que você pode praticar ali da mesmíssima forma que eles estão fazendo. Então o xadrez é muito mais democrático nesse sentido. No futebol, no basquete, no vôlei e outros esportes, você tem ali um campo super legal, né? Um campo, de primeira, mas a nossa realidade é jogar num campo mais ou menos, mesmo assim até pagando, né? Agora o xadrez, né? Tipo assim, como é que é? 30 para cada um, né? O campo society é 160 a hora, vamos dividir aqui, dá 16, dá 20 para cada um, né? Sei lá. Mas ali o xadrez nesse sentido, então, é muito democrático e casa direitinho com o que você disse lá no começo. Poxa vida, é barato demais xadrez, gente, em vista aí de outros esportes. Pô, nossa senhora, dá para investir. Bom, Pedro, assim, Alan, né, queria te agradecer, passar até pro Diego aqui também fazer o agradecimento, agradecer demais sua presença aqui. A gente ainda vai falar um pouquinho aqui, né, do torneio que aconteceu, que o Diego até participou lá da Casa do Xadrez, né, as histórias, tal, desse torneio especificamente no caso dele. Mas assim, de minha parte, nossa, te agradecer demais. Eu sempre comento aqui que é muito fácil você chegar e dar uma entrevista para Globo, né? Mas assim, o nosso programa está caminhando, né? A gente tá tendo a honra de receber aqui pessoas como você, por exemplo, né? Nos prestigiando por conversar com a gente, por mostrar um pouquinho da sua experiência, do seu conhecimento. Você pode ter certeza que o nosso programa é ouvido por muitos jovens, por pessoas, né, de diversos
diversas classes, diversos tipos, né? E quando você fala com a gente aqui, você realmente está dando lições, né? Tá dando assim, emprestando um pouquinho do seu conhecimento aí para esse pessoal, tá bom? Olha, Pedro, muito obrigado, viu? Ô, mestre, obrigado pelo convite, pelas palavras, Alain e Diego. Parabéns pela iniciativa, assim, que é uma ideia sensacional, espetacular, e é isso que faz diferença, né, no cotidiano, de chegar num público que ainda não está habituado e que agora, depois dos bate-papos, também está cada vez aí mais enturmado, mais por dentro do mundo do xadrez. Então, obrigado pela oportunidade, parabéns mais uma vez pela iniciativa, que isso faz toda a diferença para o nosso esporte. Assim, tem que agradecer imensamente, né, pelo Pedro ter aceitado o convite, né, de estar aqui com a gente e tal. Como eu falei, né, que nos programas anteriores, não tem como não gostar do Pedro, né, um cara carismático, super gente boa, né, joga um xadrez da melhor qualidade, eleva o nome do xadrez mineiro por onde vai, e, né, como eu falei, essa simpatia de pessoa, né, não é mestre só no xadrez, né, um mestre como pessoa também, fantástico, um menino que tem um talento, eu posso chamar de menino porque é mais novo que eu, né, então, assim, mas que tem um futuro brilhante pela frente. Então é somente agradecer e desejar, né, longa vida, que venha não só além do mestre FIDE, mestre internacional, grande mestre, vários títulos na carreira, a formação superior também, né, a conclusão do curso, sucesso na jornada acadêmica, na vida pessoal. Então, né, o Pedro, tive a oportunidade, né, recentemente comemorou o seu 23º aniversário, né, no começo do ano agora. Então, assim, é uma satisfação imensa e, né, se Deus quiser, acabando essa pandemia, nos encontrarmos nos tabuleiros da vida aí. Um abraço, Pedro. Valeu mesmo. Com certeza, Diegão. Obrigado pelas palavras aí. Com certeza vamos estar junto para a gente divertir aí, encontrar o público todo que está ouvindo a gente, que é muito bem-vindo aí para as atividades. E parabéns, nosso mestre Alain e Diego, aí pela iniciativa mais uma vez. Pessoal, foi um prazer. Legal demais. Então, Pedro, muito, mil vezes muito obrigado. E uma história, teve uma história interessante aí no torneio da Casa do Xadrez, né, que o Diego vai contar pra gente. Diego, conta pra gente como é que foi o final de semana aí. É isso mesmo, Alan. Nesse final de semana aconteceu a primeira etapa do Grand Prix da Casa do Xadrez de BH. Esse torneio vai ser disputado em 10 etapas durante o ano, e a primeira etapa aconteceu no final de semana. O torneio, cabe lembrar que o torneio ele é dividido em duas categorias, que é a categoria A, que são atletas acima de 1900 do rating rápido da Federação Mineira de Xadrez, e a categoria B, atletas abaixo de 1900. Na categoria A, nós tivemos 11 participantes e o torneio foi vencido pelo enxadrista Daniel Castro, né, que fez 4,5 em 5 possíveis e conquistou o título da primeira etapa, seguido pelo mestre da Federação Internacional, mestre FIDE, Federico Casel, né, o Fredinho, que a gente já falou dele aqui no programa hoje, e em breve, né, o Fred estará conosco também, que fez a mesma pontuação do Daniel, fazendo 4,5, e ele conquistou, né, no caso o Daniel ficou em primeiro lugar no critério de desempate. O torneio foi seguido também, em terceiro lugar, pelo Luiz Thiago Silva, né, um forte enxadrista aqui de Minas, e também teve a participação de vários atletas, né, o Marco Antônio Rocha, que foi aluno do Gazel, o mestre nacional Júlio Lapertosa, o Rony Paiva, Gerry Dibay, a Haruna, tricampeã mineira, o mestre nacional Nathaniel Mota, o Yuri Melo e o André Luiz Sampaio. Esses foram os classificados da categoria A da primeira etapa do Grand Prix da Casa do Xadrez. Na categoria B, nós tivemos, foi o torneio que eu participei, e aí nós tivemos um quantitativo bem grande, né? Nós tivemos 23 atletas participando, e o torneio foi disputado também em 5 rodadas,
e foi vencido, e teve muito interessante, porque teve 4 jogadores empatados na primeira posição. Pelo critério de desempate, o campeão da categoria B foi o Glaucio Hernandes Gonçalves, fazendo 4 pontos. Seguido pelo Gustavo Bruno de Souza, eu fiquei em terceiro, e o Geraldo Marcílio em 4º lugar. Além, contou com a participação de vários atletas também, né? O Augusto, né? O Gutinho da Casa do Xadrez, o Neivaldo, o Marco Salles, né? O Marco Antônio Salles, presidente do Clube Xadrez de Caeté, o Carleson de Patinga, o Alberto Coutinho, né? O Alberto do Minas Tênis Clube, o Pedro Vieira de Faria, né? O Pedro também, o outro Pedro, né? O Pedro de Nova Lima. Então nós tivemos vários atletas participando, né, do torneio. Mandar um abraço também para um dos participantes, o Marco Aurélio, né, que eu tive a oportunidade de jogar com ele na primeira rodada. Um senhor muito gente boa, né, que foi com os filhos, inclusive o filho dele participou do torneio também. E aí então, e esse torneio foi muito interessante por causa do sistema de tempo dele, pessoal, que foi o sistema delay, que é o sistema Bronstein, né? Diferente do sistema de acréscimo, que a gente chama que é o bônus, a gente chama de bônus ficha. Nós tivemos aí o sistema Bronstein, que é o sistema delay, onde você não ganha segundos de acréscimo, né? Você tem um contador regressivo de segundos debitados do seu tempo, né? Então cabe lembrar essa informação. E também, pessoal, no final de semana nós tivemos no domingo o torneio solidário, xadrez solidário da LRX Grande BH, que foi um torneio que contou com 56 participantes, né? E um torneio muito legal, que também foi com uma causa muito nobre, muito justa, que foi para ajudar, né, algumas pessoas, principalmente a esposa do Matheus, né, que foi a Giovana. Ela tem uma doença, né, grave e tal, muito, né, de risco, né, o tratamento é muito caro, e vários enxadristas do Brasil inteiro se juntaram para essa nobre causa nesse xadrez solidário online. Torneio muito legal, disputado em 7 rodadas, foi vencido pelo grande mestre Iago Santiago de Moura, né? O torneio, o Iago acabou sendo campeão no critério de desempate, né? Ele ficou com o primeiro lugar, em segundo ficou o mestre FIDE Ivan Kuma, e em terceiro a nossa tricampeã mineira também, que jogou o torneio no sábado e também disputou o torneio no domingo, a Haruna, né? E curiosamente a Haruna fez um feito muito... A Haruna ficou invicta no torneio e ela fez uma performance que venceu o grande mestre Iago Santiago na última rodada. No critério de desempate, a Haruna ficou no terceiro lugar. Seguidos também participaram o Guilherme Nogueira, daqui de Santa Luzia, o Daniel Castro, que foi campeão no sábado, disputou o torneio também, o mestre nacional Gerson Pérez, vários talentos de Minas Gerais, colocando aqui o Pedro Faria, né, de Nova Lima, disputou o torneio também, o Domício, do presidente do Clube Xadrez de Betim, o Marley, né, que foi entrevistado aqui, o Marley de Pedro Leopoldo, participou, o Roberto de Nova Lima, vários participantes. A gente falou dos jovens talentos de Juiz de Fora, olha mais um aí, pessoal, né, o Gabriel Leão, né, que foi campeão do Geng, disputou o torneio também, o Lucas Bastos, né, que teve com a gente aqui, o Marden, o Wellington de Jesus, que foi o vencedor do torneio de Birité, né, que a gente falou algumas semanas atrás, o Léo, que foi entrevistado no programa da semana passada, o Gustavo daqui de Santa Luzia, entre outros. O Alan disputou o torneio, né, Alan? Depois, né, comenta pra gente também a sua participação nesse torneio. O Marcos Penido, né, que é meu aluno, mandar um abraço, sempre ouvinte assíduo aqui do nosso programa também, mandar um abraço pro Marcos, participou também desse evento. Então essas foram as novidades do final de semana, né, e tal, já despedindo o pessoal de todo mundo aqui, obrigado, né, obrigado ao mestre nacional Pedro Ferreira Lage,
né? Nós já fizemos os agradecimentos aqui no programa. Acompanhem sempre, né, o nosso programa 8x8, Xadrez, Rádio Velos, toda quinta-feira, de 19 às 21. Tá, pessoal? Forte abraço a todos. E, Alan, me despeço aqui, passo a palavra para ti, comenta para a gente aí a participação, né, nesse importante evento aí do xadrez mineiro, né, de forma online, né, essa iniciativa de forma solidária, né, e até mais, pessoal. É com você, Alan. Pois é, Diego, obrigado aí. Vou falar rapidamente do torneio, né? Eu apanhei de tudo quanto é jeito, fiquei numa péssima posição, perdi, errei praticamente tudo. Estou até agora tentando recuperar meus pontos lá, perdido por causa do torneio. Mas a causa vale qualquer coisa, né? A gente conseguiu realmente ajudar, né, a pessoa que precisava. E foi muito legal participar do torneio, que foram muitas pessoas, né? Foram... Nossa, muitos participantes, e a gente teve lá amigos também, como o Léo e o Marley, né, participando. O Marley foi super bem. Então, assim, valeu demais e espero que aconteçam outras situações, outros torneios aí, pra gente poder não só ajudar os outros, mas também, né, se divertir. Olha, muito obrigado a todo mundo, muito obrigado, Pedro, muito obrigado, Diego. A gente se vê semana que vem. Valeu!